Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 64:4, versículo pequeno, mas que fala muito aos nossos corações. Rapaz, amém? Então, queridos, queria que vocês pensassem na sua família. Quem que você mais confia na sua família? Aqueles que são filhos, ele confia mais no pai ou mais na mãe? Ou no irmão? Você que é pai, e às vezes tem você, sua esposa e filho, em quem que você mais confia na sua casa? Queria que você pensasse nisso, que hoje nós vamos estar falando sobre confiança. Parece que Deus já mandou tudo certinho, que nós estamos falando na EBD sobre confiança, e nós vamos falar justamente sobre isso. Confiar no verdadeiro Deus. Porque muitas das vezes nós confiamos nos homens, né? Eu estou fazendo a pergunta para vocês, se vocês confiam em quem em casa, justamente porque às vezes a gente confia no homem ou na mulher. Mas na verdade a palavra do Senhor fala que nós não temos que confiar em carruagens, em cavalos, e às vezes nem nos homens. Nós temos que confiar em quem? Em Deus. E aí, o que eu quero trazer para vocês? Queridos, muitas das vezes nas nossas lutas, a gente acaba deixando Deus no cantinho lá de lado, esquecemos dele e queremos confiar em nós mesmos, queremos fazer as coisas com as nossas próprias pernas. E muitas das vezes, quando nós fazemos do nosso jeito, da nossa forma, e deixamos Deus de fora, as coisas parecem que não andam, e muitas das vezes caem. Então, eu quero trazer para vocês até uma coisa para que vocês guardem, o quanto nós, muitas das vezes, não confiamos no Senhor. Não sei se vocês conhecem a história, isso é uma história real. Tinha um homem, ele era servo do Senhor, e ele gostava muito de escalar. Esse é um americano. Então, ele saiu e ele queria subir numa montanha do Himalaia. Já ouviram falar dessa montanha? Uma das maiores montanhas do mundo. E ele queria subir o Himalaia e ele queria fazer isso sozinho. Ele queria provar para si mesmo que ele era um dos melhores e maiores alpinistas do mundo. Outros alpinistas já subiram nessa montanha, mas quando eles subiram, eles levavam uma equipe, iam geralmente 2, 3 juntos, para que um ajudava o outro. Um era técnico em corda, o outro era técnico nos equipamentos, para saber qual que era mais seguro, montava bem as barracas, e o outro era aquele que ele falava bem no rádio, comunicação, ele era esse tipo de pessoa. Então, era uma equipe. Muitos dos alpinistas, quando eles sobem, a glória não é só dele, porque quando ele sobe e chega lá, tem que ter alguém para filmar, tem que ter alguém para guardar. E esse servo do Senhor, o que ele fez? Ele queria subir sozinho, levou o seu celular para registrar tudo sozinho, que ele iria chegar até lá e fazer tudo aquilo sozinho, contando com ele mesmo. Obrigado, varão. Ele queria fazer sozinho. E aí o que aconteceu? Esse homem que era servo do Senhor, ele começou a subir a montanha. E começou a subir, e em certa parte da montanha, quase para o final, geralmente há muita neve, porque a montanha é alta e ela fica, dependendo da altura, na parte do alto da montanha tem gelo. E esse homem continuou subindo, e a cada vez que ele subia, ele tinha mais força, mais coragem, mais vigor, que ele falava: eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou chegar até lá no alto, por mérito meu, para provar para todo mundo que eu consegui, que eu venci. E aí, irmãos, ele foi subindo, e foi chegando à tarde, foi chegando à noite, e ele chegou num certo momento subindo, tinha muito gelo, e numa pedra na qual ele foi pegar para se apoiar para subir, ele estava com um cinto de segurança direitinho, as cordas amarradas, e quando a gente vai subir numa parte mais alta,
você tem que se apoiar em algo. Você pega com as ferramentas que ele tem, um martelinho, com alguns parafusos com a ponta fina, duro, de aço carbono, na qual ele coloca acima, coloca a sua mão e prega. Para quê? Para que entre numa pedra, num vão, para que dessa forma esteja firme. Ele passe a corda ali, coloca os equipamentos para prender ali, para que dessa forma ele faça força para subir e chegue até aquela altura. Aí ele fica até nessa altura, para que dessa forma ele coloque o próximo pino acima. E assim ele vai fazendo. Queridos, é uma luta, é uma dificuldade para que você coloque isso. Furar uma pedra é difícil. E como tinha muito gelo, ele tem que apalpar, retirar todo o gelo, com luva, tudo apropriado, bonitinho, agasalhado. Mas num desse certo momento, a mão dele escapou. Ele estava com corda tudo direitinho, mas aí a mão dele escapou e ele começa a cair. E aí aquela corda amarrada vai deslizando e ele, Senhor, vou morrer. E em um certo momento, dá aquele arranco. E aí aquela corda foi descendo com ele e ficou travado. E como estava à noite, estava escuro, não se enxergava nada naquela montanha, ele orando ao Senhor, Senhor, me ajuda, Pai. Estou aqui sozinho, quis andar sozinho, não confiei no Senhor, não pedi a tua ajuda, mas agora estou aqui sozinho. E agora o que eu vou fazer sozinho aqui, pendurado nesse lugar? Eu queria que o Senhor me ajudasse. E aí o Espírito Santo de Deus falou com ele assim, ó, solte a amarra. E ele para ele, Senhor, soltar as amarras pendurado nesse monte? E o Senhor falava para ele insistentemente, confie em mim, solte a amarra. E ele, eu vou, na altura que eu estou aqui, se eu soltar, eu vou morrer. E não soltou a amarra. E aí no celular ele fala, foi gravado no celular dele, pedi ajuda aqui ao Senhor, mas eu não sei a altura que eu estou aqui, orei ao Senhor, clamei ao Senhor, mas infelizmente eu não vou soltar a corda, porque a minha fé não está sendo tão grande o suficiente para que eu solte a corda. E aí, queridos, passou a noite, e ao amanhecer, as pessoas foram lá ao local, porque muitos colegas dele sabiam que ele estava subindo. E quando eles chegaram numa certa parte do monte, que subiram, ele ficou num pedaço amarrado, na qual tinha uma base assim, e se ele soltasse, era cerca de 2 metros de altura. 2 metros de altura. Se ele soltasse, ele cairia nessa pedra. E aí é o que eu falo. Ele não confiou no Senhor. Era de Deus, orou, o Senhor falou com ele, mas ele não confiou no Senhor, não soltou. E aí ele morreu congelado. E a experiência que nós tiramos disso é, muitas das vezes, ele perdeu a vida justamente por não confiar no Senhor. As nossas vidas, muitas das vezes, a gente quer andar com as nossas pernas, a gente faz projetos, a gente tem sonhos, a gente tem trabalhos nas nossas vidas, mas muitas das vezes nós deixamos Deus de lado, você não confia nele, não ora e traz o Senhor para o seu projeto, para a sua construção. E aí o que acontece? Você quer andar com as suas próprias pernas, achando que você é capaz, que você pode. Queridos, mesmo que você possa, quem foi que te deu a inteligência? Quem que te deu a capacidade de construir algo? Foi você, nasceu com isso por si só, ou foi Deus que te deu isso? Então você tem que entender que Deus te dará as coisas para que você possa fazer. A inteligência foi Ele que te deu, a vida foi Ele que te deu. Então entenda que Ele quer trabalhar na sua vida, mas Ele quer fazer parte dessa obra. E a palavra do Senhor que fala aqui, em Isaías 64:4, fala justamente assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha a palavra do Senhor que ela fala. Em outra versão, fala assim: nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Amém? Senhor Deus, mais uma vez nós te oramos nessa manhã, Pai. Te peço no nome de Jesus que eu seja um instrumento tremendo, intrépido aqui nesse lugar. Que não seja eu, Pai, mas que seja o Senhor. Que diminua eu para que Deus cresça em mim. E assim, através do Espírito Santo de Deus, eu possa trazer a porção maravilhosa que o Senhor mesmo mandou para nós nessa manhã. Por isso, Deus, te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém.
Queridos, o nosso Deus, ele é assim. O nosso Deus, ele trabalha para todos nós. Deus, quando trouxe o sol ali, ele trouxe o sol para os bons e para os maus. Quando ele traz para nós a chuva, ele traz a chuva para aqueles que são dele e também para aqueles que não são dele, que ainda não se entregaram ao Senhor. Quando ele vê que a pessoa semeia, ele traz a colheita, tanto para aqueles que são merecedores e também para aqueles que não são merecedores. Porque ele trabalha por cada um de nós. Para cada um de nós. Mas essa palavra que ele está trazendo aqui para nós, ele traz para aqueles que verdadeiramente o adoram. Essa palavra são para aqueles que verdadeiramente são dele. Porque, queridos, para confiar verdadeiramente em Deus e descansar em tudo aquilo que ele vai fazer, é só para aqueles que verdadeiramente são deles. Porque aqueles que estão no mundo, né? Muitas das vezes eu até falei para o William, que esteve com a gente lá em cima, falei para ele o seguinte: muitas das vezes aquele cara que é rico, que é um grande empresário, não é do Senhor, ele bate nos peitos e fala assim: foi eu que conquistei isso tudo aqui, foi eu que lutei, foi eu que trabalhei, foram vários anos de trabalho. Mas ele se esquece que Deus manda inteligência para todos, Deus manda o sol para todos, Deus manda a chuva para todos, inclusive para ele que não é fiel ao Senhor. Ele trabalhou mais, lutou mais, mas o mérito não é dele. O mérito não é dele. Trabalhou sim muito, porque nós temos que entender quem é o verdadeiro construtor. É isso que nós temos que entender. Quem é o verdadeiro? É Deus. Ele deu a capacidade para ele, a inteligência para que ele pensasse num algo para poder crescer na vida. Porque crescem não só os que são do Senhor, mas os que não são do Senhor também crescem. E nós vemos que a própria palavra do Senhor fala que é mais fácil que um camelo passe entre uma agulha do que o rico ir para o céu. Por quê? Porque muitos dos ricos se acham que ele é o cara, que foi ele que fez, e deixa Deus de lado. Só que quando terminar todas as coisas e na vinda de Jesus, Jesus vai falar para ele assim: ah, você conquistou tudo com o seu braço, com a sua inteligência? Pois é, você nunca me quis que eu participasse das suas obras, pois infelizmente, como você não me escolheu para trabalhar junto contigo, para estar junto com você, pega o elevador, querido, e pode descer. Mas, Senhor, eu fui um homem bom, eu não fiz mal para ninguém, eu não matei, eu não roubei, eu fui bom. Queridos, Deus não quer pessoas que sejam medíocres. O que é medíocre? Medíocre é aquele que é mediano, é aquele na escola que a média é 6, eu vou estudar para tirar 6. Aquele cara que está aqui na igreja, que está simplesmente sentado no banco da igreja, recebe, enche o vaso, o seu vaso está cheio do Senhor. Mas aí quando ele sai daqui, ele está transbordando, ele vai transbordando, chega em casa, transbordou tudo. E o que ele fez com o transbordar que Deus mandou para ele? Nada, é um medíocre, é aquele que só vem aqui para receber, mas ele não pensa naquilo que ele está recebendo do Senhor, que eles têm que se transbordar para aqueles que estão lá fora perdidos. Porque aqueles que aqui, que não nasceram em lar evangélico, alguém levou a palavra para você. O próprio que nasceu no lar evangélico, seus próprios pais falaram de Jesus para você, levaram você aos cultos. Então, nós temos que parar com esse egoísmo que é nosso, que é do ser humano, de recebermos as coisas e não levar para aqueles que precisam. Isso são pessoas medíocres. Cristão medíocre é aquele que recebe, mas não quer levar. A minha líder de célula, por exemplo, ela cede a casa dela para o Senhor. Ela faz lá as coisinhas, prepara tudo, prepara a casa dela para nos receber na casa dela. Ela está aplicando na obra do Senhor. Por quê? Porque ela recebe do Senhor e assim como ela recebe de graça ela dá. E o Senhor abençoa ela enquanto ela está tendo a célula na casa dela. É mentira, minha líder? O Senhor abençoa a vida dela. Você, quando abre a sua casa para receber alguém e fala do amor de Cristo para essa pessoa, você vai acabar recebendo essa alma. Essa casas de paz que nós estamos fazendo é para isso. É para a gente ir nessas casas que tem pessoas. Aqueles que participaram com a gente viu o quanto as pessoas estão necessitadas de Cristo. Quando a gente chegou naquelas casas, muitas falaram não. E a gente fez como está escrito lá, que Jesus falou para nós. Você limpa as sandálias, tira tudo e passa para a próxima casa.
Mas teve casas que abriu sua casa feliz da vida. Para quê? Para nos receber. Sabe por quê, irmãos? Quantas pessoas ali fora estão precisando simplesmente de uma palavra, de um abraço. É uma coisa simples, não é muito. Eu fui com a irmãzinha aqui perto, uma senhora que tem a filha e tem um salãozinho ali, a mulher cabeleireira, ela lá trabalhando, e problemas aconteceram na família dela, que a gente não precisa falar aqui, mas que ela estava sedenta, e quando eu cheguei com a irmãzinha, com a varoa, no momento a gente foi lá, levar uma palavra e orar, vocês veem a alegria dela de nos receber, de saber que alguém pensou nela e disponibilizou um pedacinho do seu tempo para estar levando a palavra do Senhor para ela. Queridos, quantas das vezes pessoas trouxeram a palavra para mim? Várias vezes, de várias denominações, pessoas da Igreja Batista, pessoas da Assembleia de Deus, pessoas que foram mandando sempre uma palavra para mim, e o meu solo, que era o meu coração, não estava fértil. Eu simplesmente recebia a palavra, ficava pensando, mas o solo ainda não estava fértil. Mas as pessoas foram levando a palavra do Senhor, e a palavra não volta vazia. Pessoas tiveram muito tempo. Teve um amigo meu que trabalha comigo na Petrobras. Esse amigo, ele é da Assembleia de Deus, e eu trabalhava junto com ele, e muitas das vezes estava trabalhando, e ele chegava para mim, e aí eu sabia que ele conhecia muito da palavra. Eu chegava para ele e perguntava coisas da Bíblia, que eu tinha sede, mas eu não conhecia a palavra. E eu chegava para ele e perguntava, mas por que Deus faz isso? Tinha umas perguntas assim, tipo assim, eu creio que muitos de vocês têm, mas eu falo muito para as minhas ovelhas o seguinte: muitas das vezes nós não temos respostas para certas coisas que nós fazemos aqui. Às vezes você pergunta para o pastor uma coisa que eu perguntava, falava assim, Senhor, por que lá na África, eu perguntava, mas hoje eu sei o porquê. Eu não entendia. Por que lá na África o povo sofre tanto? Por que tem que haver tanta fome, tanta sede, tanta maldade naquele lugar? Eu não sabia disso. E eu perguntava e muitas das vezes ninguém conseguia me responder. Até que quando eu comecei a conhecer a palavra, e esse varãozinho do Senhor, que era servo do Senhor, trouxe para mim a palavra que estava na Bíblia. A resposta estava na Bíblia. E eu não sabia. Eu falava assim, meu Deus, a palavra estava aqui esse tempo todo e eu não soube desse versículo, desse outro que você trouxe para mim, que fala justamente sobre isso. Por que há fome em tal lugar? Por que há guerra lá em Israel e na Palestina? A Bíblia fala tudo isso, irmão. Outra pergunta que eu tinha, por que uma criança nasce e logo morre, e a mãe tem que ter esse sofrimento de nascer um filho e o filho morrer? A Bíblia responde. E conforme eu fui aprendendo a Bíblia, aí eu fui entendendo, falei, nossa, realmente esse Deus é maravilhoso. E a palavra do Senhor fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque eu fiquei preso 38 anos. 38 anos seguindo numa denominação na qual não explicava completamente como que tinha que ser, como que era verdadeiramente a palavra do Senhor. E eu estava andando e andando cego. É o que acontece muitas das vezes em muitas denominações. Às vezes a pessoa anda e anda cega. E aí o que eu quero trazer para vocês, que nós estamos falando sobre confiança. Será que verdadeiramente você tem confiança no Senhor? Será que você tem seguido fielmente o que as Escrituras falam para vocês? Porque a Escritura fala com a gente, mas muitas das vezes eu não quero seguir o que está escrito aqui. Aqui está escrito tudo, irmãos. Mas será que você tem lido a palavra? E eu falo para vocês, irmãos, nós tivemos uma grande guerra em 2018, aqui no Brasil. Vocês sabem muito bem que eu estou falando sobre a política. Não quero trazer a política para cá. Mas nós tivemos uma grande guerra que nós tivemos em política, porque as pessoas não liam a Bíblia. E quando você não lê a Bíblia, você fica perdido em meio a essa guerra de política, que nós brigamos com nossas famílias por causa de política. E na Bíblia fala para nós justamente que nós temos que separar a política de religião. E quantas pessoas que vocês viram que nós estávamos em grupos de família e acabamos, pessoas da família saindo de grupos porque estavam brigando por causa de homens. E eles daqui a pouco estão tudo junto ali e nós acabamos brigando por causa de política. Sendo que, na verdade, você tinha que brigar, sabe por quê? Pelo Evangelho de Cristo. Será que você brigou quando alguém falou mal de Jesus na sua frente? Será que você brigou igual você brigou pelo seu político? É isso que eu quero trazer. Não quero falar aqui de A nem B, que isso não me interessa aqui.
O que eu quero trazer para você é o seguinte: será que você luta da mesma forma que você lutou por um político que você luta por Jesus? Será que você abre a sua boca para falar do Evangelho de Cristo conforme você defendia o seu político? Porque muitos de nós, às vezes, se perdiam em meio à política e ficava defendendo o A ou B. Que eu não sei o que tem lá, que é isso, que é aquilo, ficava debatendo com o familiar. Será que você debate dessa forma de Cristo para aqueles que estão lá fora? Será que você, nessa hora, tem coragem para falar de Jesus? Ou só para falar de política você abre a sua boca? Para falar de futebol você abre a sua boca? Você tem que abrir sua boca em todos esses momentos. Quem falar para você que política, religião não se discute, é um mentiroso. E de futebol, nós temos que discutir. É uma coisa sadia discutir, entender, ver o ponto de vista do outro, mas não brigar com o outro. Isso não é de Cristo. Eu debater com ele a minha opinião, eu gosto mais do A por causa disso, disso e disso. E ele gosta do B por causa disso e disso. Amém. Isso é uma discussão. Agora, a gente não tem que brigar um com o outro. Da mesma forma, nós temos que discutir dessa forma, nós temos que abrir a nossa boca e falar de Cristo. Será que você tem falado de Cristo? Tem aberto a sua boca e falado verdadeiramente desse reino, das boas novas do Senhor, que Ele estará vindo? É isso que eu quero trazer para vocês. Essa confiança na qual você tem que ter, de abrir a sua boca e saber que o Senhor Jesus vai te capacitar para abrir sua boca e falar. Teve um irmãozinho, eu não vou citar nome, que ele chegou para mim aqui, antes da gente sair, e falou assim para mim assim: pastor, eu vou só acompanhar, porque eu não sei falar. Eu não sei falar de Jesus. O que eu vou falar para essas pessoas? Quando eu chegar para ela, estiver de frente, para mim vai ser uma grande dificuldade. Porque o que eu vou falar, pastor? Eu fico sem graça, eu não tenho, assim, o discernimento, eu não tenho coragem, eu vou falar que eu sou medroso. Ele falou para mim: eu sou medroso, pastor. E aí eu falei para ele assim: você confia em Jesus? Não, pastor, confia em Jesus. Então você confia que se você sair daqui e você chegar lá de frente para uma pessoa, o Senhor vai te capacitar para você abrir sua boca e falar? Você crê nisso? Você tem essa confiança? Não, pastor, eu confio. Então faz o seguinte: confia no Senhor, que Ele vai te capacitar e você vai lá e vai falar. Irmãos, e aí eu acompanhando, ele foi no meu grupo. E aí eu, sem querer, eu já sou assim meio cara de pau no sentido de ir à frente e ir falando, eu fui à frente. Mas num certo momento, quando eu olhei para o outro lado da rua, que eu ia entrar numa loja, eu olhei para o outro lado da rua, eu vi o irmãozinho sozinho, irmãos. E ele sozinho foi e entrou. Eu não sei o que ele falou, não. Só sei que ele saiu de lá com o endereço do local e com o nome da pessoa que queria a casa de paz naquela casa. Ele foi, ele teve coragem, ele se colocou na confiança do Senhor e foi lá e fez. É o que eu falo para vocês: quando a gente confia verdadeiramente no Senhor, a gente descansa. Conforme a gente falou no IBD, aquela parte da Bíblia na qual fala que Jesus estava dentro do barco. Jesus estava ali dentro do barco. Os discípulos desesperados, porque o mar estava revolto, aquela tempestade, aquela ventania, água voando para todo lado, batendo neles, e um barquinho pequeno. Então imagina o desespero daqueles discípulos do Senhor. Um estava controlando o barco, outros orando ali, desesperado, e outros olhando para Jesus. Jesus, olha só a tempestade, o Senhor está aí dormindo? Olha só, irmãos, eles estavam no barco com Jesus. Imagina, eu quero que vocês entendam e ponham isso na vida de vocês. Vocês são cristãos, vocês conhecem a palavra. E quando vem uma luta, uma tribulação, uma dificuldade, vocês estão no barco com Jesus. Se você crê e tiver confiança nele, ele vai ajudar você. Agora, se você sabe que você está no barco com Jesus, está totalmente perdido, desesperado, cara, tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Você não está orando ao Senhor, você não está lendo as Escrituras, você está afastado do Senhor. Porque nós temos que entender que nós somos dele. E quando nós colocamos ele à frente na nossa vida, irmão, a palavra do Senhor fala que o Senhor é o nosso general de batalha. Se é ele que vai à frente, vocês já viram por acaso Deus perder uma batalha? Já viram? Na Bíblia tem alguma parte que fala que Deus perdeu uma batalha? Na Bíblia fala que ele deixou perder a batalha porque eles foram por conta própria. A Bíblia fala sobre isso,
que eles quiseram ir na guerra, mas não colocaram Deus à frente. Deus estava lá, pronto para ir com eles. Mas o que fez? Nós vamos sozinhos, e foram sozinhos. E aí, foi um massacre. O povo do Senhor, o povo de Israel, perdeu completamente a batalha. Morreram muitos e voltaram quebrados. Muitos nem voltaram. Por quê? Porque quiseram andar com as suas próprias pernas. Quantas das vezes a Bíblia mostra para nós que muitas das vezes, quando nós não estamos com o Senhor, nós perdemos a batalha. Sabe por quê? Falta de confiança. Falta de querer seguir aquele que já mostrou para a gente o caminho. E aí muitos vão falar também, nós somos criticados, vocês sabem muito bem disso. Muitos lá fora olham para você e falam assim, como é que pode esse cristão aí? Desculpa o termo que eu vou falar, mas eu já ouvi essa palavra assim, falando para um outro irmão, você é um cristão de merda. Olha só o que o cara falou. Você é um cristão de merda, porque você vive uma luta, uma batalha dentro de casa. Como é que pode ter tanta luta, tanta coisa dentro da sua casa? Se passando por essas lutas e dificuldades. Aonde na Bíblia está falando que se você estiver com o Senhor não haverá lutas? Está escrito isso em algum lugar? Se alguém pregar isso para vocês é um mentiroso. Porque o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas ei, tende o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor Jesus falou para nós que nós teremos aflições, teremos lutas, teremos dificuldade. Mas se você der a sua mão para Ele, Ele está assim para você. Ó. Dê a sua mão a Jesus, Ele vai catar na sua mão e vai andar contigo. Vai ter barreira? A barreira vai estar à sua frente. Mas Ele vai fazer com que você desvie da barreira, porque Ele está andando contigo. Agora, se você quiser andar sozinho, conforme aquele homem que quis escalar, estava no momento que se ele verdadeiramente confiasse no Senhor e soltasse a presilha, ia cair no chão e ali ele estaria vivo, porque dali ele poderia descer a montanha, se esconder ali no local que estava longe ali daquela friagem. Mas ele chamou, clamou, mas não ficou atento. Quantas das vezes vocês oram, irmãos? Clama a Deus para que o Senhor te abençoe. E aí o Senhor vai mandar para você a bênção. E aí você fala, Senhor, fala comigo. E aí você pede, clama, ora. Mas na hora que o Senhor vai te mandar a bênção, você não está preparado. Sabe por quê? Os seus ouvidos espirituais, os seus olhos espirituais não estão atentos ao falar de Deus para ouvir e ao falar de Deus quando Ele está mostrando algo para você. Agora, quando você ora ao Senhor e descansa verdadeiramente nele, sabendo o que Ele fará, você vai ficar atento, assim, ó, na expectativa, esperando, que nem aquelas 10 noivas. As noivas estavam lá, esperando o noivo chegar. Estavam atentas, não podiam dormir, de forma nenhuma. Não podiam dormir, tinham que estar alertas, tinham que estar preparadas. Só que a palavra do Senhor fala que a metade delas não estavam preparadas. E aí queria que dividisse, vamos dividir o azeite aí, ó. Vamos dividir para a gente esperar o noivo. E aí aquelas que eram prudentes, aquelas que se prepararam, que estavam atentas com os ouvidos espirituais, com os olhos espirituais, falaram o que para os outros? Olha só, nós não podemos emprestar uma parte do nosso azeite, porque se o noivo demorar, o nosso azeite e o azeite de vocês vai acabar. Agora vocês podem ir lá e comprar azeite. Vai e compra o azeite. E aí a metade delas saíram e foram comprar o azeite. Enquanto saíram, o noivo à noite chegou. Entrou à porta e fechou. Acabou, irmãos. Acabou. O que quer dizer? É a vinda de Cristo, irmãos. Se você não estiver preparado, verdadeiramente, confiando no Senhor, no momento que Ele vier, se você não estiver preparado, a porta vai ser fechada e você vai ficar para fora. Aí por isso que nós estamos falando nessa confiança. Quando a palavra do Senhor fala assim, ó, vamos lá ler novamente o versículo 4. Olha só, quando o Senhor fala. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Ninguém nunca viu um Deus melhor que o nosso. Às vezes muitas das pessoas vêm falar de outras religiões para nós, né? E quando nós conhecemos a palavra, nós vamos falar de Gandhi. Gandhi era um homem sábio, um homem que lia a parte da religião dele. E pela sabedoria dele, ele trazia coisas boas para o povo dele. Da mesma forma, Buda.
era também um homem sábio, também trazia sabedoria para o povo dele. Muitas palavras de Buda nós podemos viver também, nós podemos seguir, muitas palavras boas. Mas aí o que eu quero trazer para vocês, de qual de todas as religiões que vocês conhecem, qual delas que o Deus entregou o seu Filho para morrer por nós, para salvar os nossos pecados? Em qual? Em qual foi que esse Jesus ressuscitou o terceiro dia? Em qual dessas religiões ele entregou-se à vida e depois ele ressuscitou? Porque, queridos, a gente tem ouvido muitas coisas nas redes sociais. Então eu quero falar para vocês uma coisa: fiquem espertos com as redes sociais, porque traz tantas coisas que não são do Senhor, e se vocês derem atenção para algumas palavras de algumas religiões que ali estão, vocês ficarão perdidos. Vocês têm que prestar atenção em cultos que pessoas têm de certos pastores, porque vocês têm que ser como os bereanos. Pastor, quem são os bereanos? Os bereanos são aqueles na Bíblia, na qual a palavra do Senhor era levada para eles. Sabe o que eles faziam? Ele ia lá na Torá, procurava aquilo que foi falado. Realmente, isso aqui está aqui na Torá. Aqui está falando mesmo. Então, o que esse homem falou está escrito aqui. Porque nós estamos vendo muitas ovelhas perdidas. Perdidas porque estão seguindo, assim como eu estava perdido numa certa denominação. Quantos estão perdidos aí em várias denominações que nós temos hoje? Na qual o pastor é cego e está levando ovelhas cegas. E aí tem como um cego encaminhar o outro? Não tem, irmãos. Então abra sua mente, abra os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais. Vocês têm que entender o verdadeiro caminho. Tem que confiar nesse Jesus que está falando para nós, que fala depois aqui, Deus fala no final, na continuação do 4. Ninguém ouviu esse Deus, nem com olhos se vê o Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você que é cristão, que é salvo, que conhece o Senhor, que conhece a palavra, você faz parte dessa palavra aqui. Porque essa palavra aqui é para que você se arrependa. Se você entendeu a palavra, essa palavra está falando o seguinte: eu sou o Deus que faz para o bom e para o ruim, para o bom e para o mal, para o que merece e para o que não merece. Você está incluído em qual dessas partes? Em qual desses lados você está? Você tem que se colocar nesse lugar. E quando você se colocar nesse lugar, você tem que entender que Deus vai trabalhar na sua vida. Você tem que fazer parte dessa construção. Nós estamos numa construção. A construção aqui agora, desta igreja é o quê? É trazer mais almas para Cristo. E aí como que nós estamos trabalhando? E como Deus tem trabalhado? Porque Ele é o grande engenheiro. Ele está nos dando um novo templo. Um templo maior, que vai caber mais gente. Para que Ele está fazendo? Quantos anos estamos aqui? Quem é aqui da primeira igreja daqui, que começou aqui? Tem alguém? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas estão aqui que são de quando começou. Pastor Robson está aqui há 17 anos. E eu tenho certeza que tem mais tempo nisso aqui. Então imagina, vamos colocar só 17. Tem 21? Tem 21 anos que nós estamos lutando, porque eu também estou nesse barco. Tem 21 anos que nós estamos lutando para crescer o templo, para trazer mais almas. E Deus está dando essa oportunidade. E você pode fazer parte dessa história. O templo está ali. Estamos construindo um novo templo ali, cuidando agora do telhado. Você pode fazer parte dessa história. Como, pastor, eu posso fazer parte dessa história? Abrindo a sua boca, levando o evangelho de Cristo. Pastor, eu tenho vergonha. Você tem seu celular, uma grande arma que Deus mandou para nós, que muitos falam que é de Satanás, mas eu tenho certeza que é de Deus, porque Deus deu inteligência ao homem para fazer o celular. As redes sociais também são de Deus. Sabe por quê? Porque eu posso entrar lá e mandar mensagens do Senhor naquele lugar. Se você tem vergonha de abrir a sua boca, você num simples toque, você pode salvar algo, uma palavra do Senhor, e mandar nos grupos, mandar para a sua família, mandar no seu status. Você pode fazer isso, irmão. Utilize as armas que você tem para evangelizar alguém, para que o reino do Senhor cresça,
Mas o principal que Deus quer aqui nessa noite, que eu estou trazendo para vocês, chama-se confiança. O que é confiança? Confiança, irmãos, é fé. É você confiar numa coisa que você não está enxergando, mas que você quer que venha para o seu futuro. Exemplo, o cara que se casou tem pouco tempo, e ele sonha com um filho. Ele não sabe nem como é o filho, não imagina, mas ele já sonha, e ele já prevê para o futuro dele, o filho que está por nascer. Aquela família que quer construir uma casa, ele não sabe a casa como vai ser, nem imagina, mas no sonho dele, nessa confiança que ele tem em Deus, ele já, pela fé dele, ele já imagina lá à frente a casa que ele vai ter, porque ele tem confiança no Senhor. E aí? Eu quero trazer para vocês nessa manhã, e para você que está em casa, você tem confiado no Senhor? Ou você está andando com as suas próprias pernas? O que você tem feito da sua vida? E aí eu te pergunto uma outra coisa, você quer caminhar sozinho? Ou você prefere caminhar com o Senhor, que pode abrir portas, que pode te ajudar na construção, porque Ele é o construtor, Ele é o engenheiro, esse é o nosso Deus. É um Deus de batalha, é um Deus de milagre. É esse Deus que você tem que ter dentro do seu coração, dentro da sua alma, sabendo que esse Deus vai cuidar de você. Agora, se você crê nessa palavra que eu estou trazendo nessa manhã, confiar no Senhor, o mais Ele fará. E muitas das vezes, quando você se sentir fraco, é nesse momento da sua fraqueza que Deus vai te fazer forte. Porque quando eu conheço a minha fraqueza, sabendo que eu não posso nada, mas quem pode é Ele, isso também se chama confiança. É eu me colocar no meu lugar e saber, eu não posso nada, quem pode tudo é o meu Senhor. Então eu vou entregar nas mãos dEle tudo aquilo que eu tanto preciso. É a construção da minha casa, é a vida da minha filha, do meu filho que está por nascer. É o trabalho que eu vou lutar agora, estudando, para que lá na frente eu tenha esse trabalho. É isso que você tem que fazer, irmãos. É confiar no Senhor. Eu vou trazer um outro exemplo, que eu gosto de trazer exemplo da minha vida e da vida da minha família. Isso eu posso falar. Quando eu cito de outras pessoas, eu não cito nomes. Eu só falo, fulano, não falo o nome. Ou eu posso falar um outro nome. Eu vou falar da vida do meu filho. Meu filho, ele falei para ele, filho, você tem que preparar seu currículo para você, que o seguro-desemprego está acabando. Ele estava morando em Minas e agora ele está morando comigo aqui. Eu falei para ele, o seguro-desemprego está acabando, filho. Vamos preparar esse currículo aí, vamos entregar? Vamos embora, pai. Preparou o seu currículo bonitinho. Olha como é que Deus trabalha. E aí ele foi lá, vai entregar esse currículo hoje, rapaz. Vamos embora. Anima e vamos lá. Saiu, botou para quebrar, entregou os currículos. No mesmo dia, irmãos. Foi no mesmo dia, não foi? No mesmo dia que ele falou assim, pai, mas eu vou entregar isso agora. Geralmente se contrata no final do ano. Meu filho, não vai nessa. Nós somos diferentes. Vai lá e faz a sua parte. Entrega. Vai entregar o currículo. Se tiver que entregar mais para frente, você entrega de novo. Vai de novo, faz a segunda entrega, a terceira entrega, mas a sua parte você tem que fazer. E aí ele foi lá, entregou o currículo. E aí eu estou lá no meu trabalho, estava lá tendo um treinamento, daqui a pouco o celular toca. Eu, no treinamento, coloquei para vibrar, aí eu olhei e falei assim, ih, rapaz, aí como é que Deus trabalha? Pode ser emprego para o meu filho, olha só. Saí e fui atender lá fora. Quando chega lá, a empresa chamando ele. Ah, você me chamou porque o telefone dele ainda, o DDD ainda é 32, que é de Minas. E aí no currículo nós colocamos o número dele e o meu número também, porque eu atendo fácil, que é daqui, 22. E aí me ligaram, que viram 32, acharam melhor ligar para mim. Aí me ligaram, aí eu atendi lá fora. Bruno, aí eu, sim, atendi como se fosse ele. Sim, porque a empresa, às vezes, se você não não, eu queria falar com ele. Mas aí ele não vai atender, eu ligar para ele ligar para eles, não ia dar. Podia perder, aí você tem que usar a sabedoria de Deus. Atendi como fosse ele. Bruno, pois não, bom dia. Já devia ser umas 1 e pouco da tarde. E aí tinha uma entrevista que seria de 2 até 2h20. E aí era 1h30, 1h40 mais ou menos. Olha só, você pode vir agora aqui para participar da entrevista? Posso. Mas você consegue chegar? Eu dou meu jeito. Eu vou chegar aí. Eu não era o Bruno, mas eu falei que ia chegar. Não, vou chegar aí. Pode deixar que eu vou chegar. Me espera que eu vou chegar aí.
E eu vou falar com quem aí, quando eu chegar? Falo com quem? Janaína ou? Ou Cíntia? Janaína ou Cíntia? Aí eu ligando desesperado para minha esposa, não atendia, o Senhor, mulher deixou para vibrar o celular, não quer atender, Senhor, por favor. E eu liguei umas 2, 3 vezes, liguei para o dele, não atendia, liguei para a esposa de novo, meu Deus, vai perder o emprego. O Senhor, me ajuda, Pai, faz com que atenda. Olha só, orei, e aí liguei de novo para o dele, e o dele já tinha ligado 2 vezes, chamou até a cair a ligação. Aí liguei a 3ª vez, aí o meu sobrinho que estava na minha casa, que ele saiu com a minha esposa para fazer algo na rua, ele deixou o celular em casa. E aí ela também não atendia. Que eu acho que ela estava onde? Estava dentro do mercado? Estava na farmácia. Então ela não atendeu. E eu falei, Jesus. E aí meu sobrinho atendeu o celular dele. Alô, tio? Cadê o Bruno, rapaz? Aí ele saiu com a Tina Kelly. Meu Deus do céu, como é que vai fazer agora? Ele tem entrevista agora, 2 horas da tarde. Ó, tio, eles saíram aí para fazer alguma coisa aí na rua. Falei, meu Deus do céu. E agora, como é que vai fazer? Ó, fala para ele o seguinte, quando ele chegar aí, fala para ele sair rapidamente, se arrumar e para tal local que vai ter entrevista lá, que ele pode chegar lá até 2h20 no máximo, para correr. Aí daqui a pouco a minha esposa me liga. Você me ligou? Eu sim, te liguei um monte de vezes. Eu estava dentro da farmácia lá, aí eu não te atendi. Cadê o Bruno? O Bruno está aqui do meu lado. Fala com ele que tem entrevista agora. Não, vou lá que eu tenho que pegar remédio. Eu, larga tudo e vai para a entrevista. Não, eu tenho que pegar o remédio. Larga isso tudo, mulher. Mas eu já vou pegar o remédio. Então pega esse remédio, mas fala para ele correndo para lá. Que ele tem que fazer entrevista, tem que dar tempo dele para casa, pegar a moto e partir para lá. Não, vai dar tempo, é rapidinho. Tá bom. Então fala para ele, avisa para ele que tem entrevista na loja tal, que eles chamaram lá, Janaína e Cíntia, que ele tem que procurar lá para a entrevista. Manda colocar roupa boa, boa apresentação para a entrevista. Tá bom. Mas a gente ora, mas nós temos que fazer a nossa parte. Eu orei e pedi ao Senhor que me ajudasse, porque era emprego, irmãos. E aí, o que ele fez? Chegou em casa correndo, montou na moto e partiu. Tinha que chegar às 2h20. 2h20 ele chegou lá. Aí participou de tinha várias entrevistas, foi dividindo as pessoas, participou da entrevista dele, e a próxima, ele passou nessa primeira fase e falou assim, ó, a próxima é com a gerente. Vocês vão conversar com a gerente. A segunda entrevista. Beleza, era no outro dia. Falou, nós vamos ligar talvez à tarde ou no outro dia. Acabou que ele ligou no outro dia, marcou a entrevista para ele. Aí ele pegou, foi lá para outra entrevista. E aí o pai, como eu sou zeloso, né? A gente tem que utilizar da inteligência. Você conhece a loja? Você sabe o que significa C&A? Não. Então você tem que pesquisar. O que significa C&A? Porque quando você for para uma entrevista, você tem que estar preparado. Você tem que fazer a sua parte. Procure saber o que significa C&A. O que ela trabalha com o quê? Eu sei que é uma loja, mas quais as coisas que trabalham lá dentro? São roupas infantis, adulto, relógio, calçados. Você tem que saber que quando a pessoa for conversar com você, você já sabe o que falar. Você tem que estar preparado. Não sei se ele pesquisou, mas a minha parte como pai, eu expliquei para ele, fiz a minha parte. Mas aí Deus abençoou, que ele foi lá, fez a entrevista e ele vai se apresentar na segunda-feira. Por quê? Porque Deus estava à frente disso, irmãos. Não foi eu, não foi o pastor Maico, não foi ele, foi Deus que arrumou para ele. Mas nós tivemos que fazer aqui, confiar e fazer a nossa parte. A minha parte foi orar, clamar ao Senhor, ajuda aí, pai. Ajuda porque ele precisa do trabalho. Já está acabando o seguro-desemprego, vai ficar desempregado. Como é que vai fazer? E aí Deus abençoou, vai começar na segunda, já vai levar os documentos, e assim vai. Mas foi quem? Foi Deus. Ele que é o arquiteto, ele que é o construtor. Mas ele queria que eu fizesse a minha parte. Que eu me colocasse, me prostrasse a ele e pedisse a ele, Senhor, me ajuda. Para me colocar como incapaz, porque eu tenho a capacidade de chegar lá e falar assim, ó, emprega o meu filho aí. Não tenho essa capacidade. Não tenho. Mas eu confiei naquilo que eu não podia ver. Na fé, no emprego que ele podia arrumar lá. Entenderam? Essa é a fé, irmãos. E Deus abençoou. E sei que muitas das vezes vocês clamaram para Deus e pediram, Senhor, me ajude. E quando você clamar ao Senhor, esteja atento. Porque quando você estiver atento, com certeza o Senhor vai falar com você. Porque na Bíblia, todas as vezes que alguém orou ao Senhor, o Senhor respondeu. Amém? Cadê o meu ministério de louvor para tocar aquele louvor maravilhoso aqui no final, para ficar lindo, para a gente terminar maravilhosamente bem.
Vamos ficar de pé, queridos? Vamos ouvir esses louvores que o Senhor tem. Eu quero que vocês entendam nesse Deus maravilhoso que falou com você nessa manhã. Muitas das vezes o Senhor fala com a gente, Ele fala com você, mas você às vezes não está atento. Muitas das vezes eu vejo pessoas que às vezes nós temos aqui dentro da igreja, o pastor está pregando uma palavra e a palavra está indo para a pessoa que vai abençoar, aí a pessoa acaba sentando, porque o inimigo faz assim, tá? O inimigo, ele desvirtua você, tira você do foco para você perder a bênção. Às vezes, o pastor vai mandar para você uma palavra que vai abençoar, e aí vem uma mensagem no celular. Aí a pessoa, senta. Senta e o pastor está pregando, está falando aquela coisa que é para a pessoa, e ele está lendo uma mensagem que não tem nada a ver, que é de outra pessoa que não tinha nada a ver. Por quê? Porque o inimigo, ele é assim. Ele quer que você perca o foco, que você perca a visão. E aí, por isso que eu falo, esteja atento, porque você tem orado, tem clamado, muitas das vezes no seu quarto, quando você ora no final do seu dia, você lá no canto do seu quarto, você ora, clama ao Senhor, agradece por todo dia, agradece por mais um dia, pede ao Senhor que Ele te abençoe, que amanhã você esteja novamente preparado para um novo dia. E aí você ora, clama, pede para Ele te abençoar, e aí Ele está preparado para te dar a bênção, mas aí você não ficou atento. Então que a gente possa estar atento ao falar de Deus, amém? Então vamos louvar ao Senhor. Permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Declare mais uma vez, na batalha. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. E confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, nós não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Jesus, E confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, nós não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode.
mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Declare. Seus inimigos cairão, seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. E confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. A igreja declara: não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Querido, feche seus olhos. Eu queria que você, nesse momento, aqui nesse lugar, fique seus olhos fechados, por favor. Se coloque aqui como se não, eu tenho certeza disso, que Jesus está aqui, porque o Espírito Santo de Deus está passeando aqui no nosso meio. Eu quero que você entenda desse grande amor de Jesus, porque o próprio Jesus nos mostrou para nós o que é confiança. Porque quando foram feitas todas as coisas, Deus já sabia que o pecado viria. E aí Deus fez um grande plano, um plano lindo de salvação, na qual Ele entregaria seu Filho amado Jesus. E Jesus, queridos, já sendo Deus, sendo onisciente, onipotente, já sabendo de todas as coisas, Ele se entregou totalmente a esse plano. Porque quando Deus falou que entregaria seu filho, o seu filho poderia rejeitar e não querer, mas Ele confiou nesse grande plano que foi feito para que pudéssemos ter a vida eterna. Então eu quero que você entenda aqui nessa manhã sobre a confiança, a maior confiança que foi feita quando o próprio Deus entregou seu Filho amado por cada um de nós. Uma confiança na qual que Ele tinha que entregar a sua própria vida. Queridos, não é fácil entregar uma vida por uma pessoa às vezes que é assassino, para um traficante, para um estuprador. Mas Jesus, como Ele veio para todos nós, Ele trouxe o sol e a chuva, Ele trouxe todas essas coisas, e como Ele veio para todos nós, Ele se entregou por cada um de nós, por todos aqueles que estavam lá no passado, por todos aqueles que viveram durante a vinda de Jesus, por todos nós que aqui estamos, e por todos aqueles que ainda virão. Jesus, confiando em Deus, se entregou por cada um de nós. Essa foi a maior confiança que nós vimos até hoje. É uma confiança na qual se entrega a sua própria vida, irmãos. Se você entender o que é isso, você vai entender que se você confiar verdadeiramente nesse Deus, num Deus que entregou seu próprio Filho, num Deus que quer cuidar da sua vida, irmão. Ele quer cuidar da sua família, Ele quer cuidar da sua casa, Ele quer cuidar dos seus filhos, Ele quer cuidar do seu trabalho. Irmãos, Ele quer cuidar de nós. Deixe esse Deus penetrar na sua alma, no seu coração. Deixe Ele fazer parte da sua vida, porque é esse mesmo Deus ontem, hoje, que sempre será,
que é o alfa, que é o ômega. É esse Deus de milagre que quer cuidar da sua vida, que quer mostrar para você o verdadeiro caminho, o único caminho, que é Ele, irmãos. Deixe esse Deus cuidar de você, confie nesse Deus, e o mais Ele fará nas nossas vidas. Mas você verdadeiramente tem que confiar nesse Deus. Entregue a sua vida verdadeiramente a esse Deus. Deixe Ele te conduzir. Ele vai te conduzir, porque esse nosso Deus, Ele quer verdadeiramente cuidar de nós. Ele tem zelo por cada um de vocês, porque nós somos a imagem e semelhança dEle. Foi Ele quem nos criou, e é Ele o nosso paizinho amado, nosso paizinho querido. É Ele que quer cuidar de você a cada dia, porque Ele tem tanto amor por você. Ele é um Deus tão zeloso, tão cuidadoso, porque mesmo em meio a lutas e dificuldades, quando para você parece difícil, quando para você é uma bola de neve enorme, que você não sabe o que fazer, é esse Jesus que vai te dar a mão. E muitas das vezes, irmão, Ele vai te carregar no colo, e Ele vai cuidar de você, irmão. Quando você pensar que você está caminhando sozinho, é Jesus que está te carregando nos colos, porque esse nosso Deus não quer te deixar sozinho. E Ele morreu de braços abertos ali na cruz, para cuidar de cada um de nós. Mas eu deixo para você essa pergunta no final desse culto: será que você quer ser carregado por Jesus, ou você quer andar com as suas próprias pernas? E aí, irmão, se você quer que esse Jesus, que quer cuidar de você, que quer andar com você, que quer carregar você, saia do seu lugar e venha aqui à frente, que nós vamos orar por você. Venha aqui à frente, se você quer que esse Jesus cuide da sua vida, cuide do seu trabalho, que Ele cuide da sua família, que Ele cuide do seu emprego. Venha aqui à frente. Vamos fazer em sinal de confiança a Deus, que você verdadeiramente confia nesse Deus. Venha aqui à frente. É em sinal de confiança, irmão. É saber que esse Deus, que você confia nele, que você verdadeiramente está entregando a sua vida nas mãos dele, que você quer que ele te conduza. É esse Deus que quer conduzir a sua vida. Mas será que você quer que ele conduza a sua vida? Vem aqui, irmãos. É no sinal de confiança, é no sinal de fé, que você quer verdadeiramente que ele confie, que você quer que ele cuide da sua vida, que ele te mostre o caminho, porque Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. E ele quer cuidar de você, irmão. Ele quer fazer com que você, mesmo em lutas, mesmo em dificuldades, que ele mostre para você um norte, que ele seja a luz para você. E quando você pensar que está num túnel escuro, que não tem saída, que você não sabe o que fazer, Jesus é a luz lá no fim do túnel. Jesus é a corda quando você está lá no final do poço, lá no fundo do poço, quando você acha que não tem mais jeito. Jesus, ele lança uma corda, uma escada, para que você possa sair desse poço, para que você saia dessa escuridão. Ele é a luz. Esse é o nosso Jesus, é o Jesus que quer cuidar de você. Oremos. Ó Deus amado, Deus querido, o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre será, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E nós esperamos em ti, Senhor, nós confiamos em ti, Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, porque o Senhor é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, e nós cremos que o Senhor será para nós a luz que nós tanto desejamos, que o Senhor será aquela corda na qual nós achamos que estamos no fundo do poço, e o Senhor estende ali aquela escada. Nós somos, Pai, aquele que está na escuridão, está perdido, mas o Senhor coloca a mão sobre os nossos ombros. Nós somos aqueles que estão ali naquele barquinho, Pai, aquela tempestade está forte,
os ventos estão fortes, a chuva está tenebrosa, mas nós sabemos que estamos no barco contigo, Pai. Por isso nós cremos no Senhor. Estamos aqui na tua casa, e alguns vieram aqui à frente para mostrar para o Senhor que confiamos no Senhor. E te clamamos nessa manhã, Deus, que tu possas estar à frente das nossas vidas, que tu possas, Pai, ser o nosso general de batalha, que tu possa ir à frente, Pai, derrubando todos os exércitos do mal, todas aquelas coisas que não provêm do Senhor e que está nos afastando de Ti. Tire das nossas vidas essas coisas, Pai. O Senhor, Pai, é para nós a bondade, é essa luz do dia na qual possamos ver e que vemos as coisas. O Senhor é para nós, Pai, aquele sopro suave que vem aos nossos ouvidos, falando para nós assim: filho amado, filho querido, eu estou contigo todos os dias, mesmo naqueles dias mais difíceis, na qual você pensou que estava sozinho. Eu estive contigo, te conduzindo, meu filho, porque eu te amo, porque eu cuido de ti, e te amo tanto, que eu entreguei meu filho amado Jesus por você. Foi por você que eu entreguei meu filho na cruz, e é por você que eu estarei lutando todos os dias. Mas, filho amado, filho querido, confie em mim, descanse em mim, seja confiante em mim, que o mais eu farei na sua vida. Se você tiver essa certeza, meu filho, pode crer que todas as suas orações eu responderei, porque eu jamais deixarei meu filho sem resposta. Esse é o nosso Deus, irmãos. É um Deus de milagre, é um Deus que cuida de nós. E se você nessa manhã está aqui, e se tem algum pedido a esse Deus, para que Deus toque naquele que está enfermo em sua casa, para aquele que ainda não se entregou a Deus na sua casa, para aquele que está pedindo por uma porta de emprego, para aqueles que estão caminhando com o Senhor e estão pedindo entendimento e discernimento, para aqueles que estão perdidos, estão aqui na casa do Pai, que o Senhor possa te abençoar e cuidar de você nessa manhã. E agora, nesse momento, em gratidão a Deus, estenda suas mãos em sinal de recebimento, e nós estaremos orando a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, Ele vai levantar o seu rosto e vai te dar a paz que excede todo entendimento e todo conhecimento, porque Ele quer cuidar de cada um de vocês. Essa é a oração que nós fazemos, Pai, nessa manhã, agradecidos no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Palma para o Senhor, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Esse é o nosso Deus. Que possamos ir em paz e que o Senhor abençoe a nossa semana. Amém?